Hoje é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Dados do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre o HIV apontam que o índice de novos infectados pelo vírus no Brasil subiu 11% entre 2005 e 2013, no ano passado. Uma tendência contrária aos números globais que apresentaram queda. Segundo o relatório da ONU, o Brasil tinha 730 mil pessoas com AIDS vivendo no país em 2013, número que representa 2% do total no mundo inteiro. Estima-se que 44 mil pessoas tenham contraído o HIV apenas no ano passado. No mesmo período, a quantidade de casos no mundo caiu de 2,9 milhões em 2005, lá atrás, para 2,1 milhões em 2013. Desde 2001, a queda foi de 38%. As mortes relacionadas com o vírus registraram queda de mais de 1/3 na última década, graças à evolução da medicina, com medicamentos também mais eficientes, mais avançados e que trazem menos efeito colateral para o infectado. Em 2013, 1,5 milhão de pessoas morreram vítimas da doença, segundo os números da ONU. E em Blumenau, acredite se quiser, cerca de mais de 30 novos casos de AIDS são confirmados por mês. É isso mesmo. Mais de 30 novos casos por mês confirmados aqui na cidade de Blumenau. E este é o tema do nosso quadro Cartas na Mesa de hoje. Para conversar conosco, eu recebo então os queridos e competentes profissionais que aqui estão. A Mauri Miele, que é infectologista, a Ivonete dos Santos, minha amiga linda e querida, que chega às 6h30 da manhã para trabalhar, porque eu regulo o horário que ela trabalha, eu vejo ela chegando, da Vigilância Epidemiológica. O doutor Belarmino José da Silva, nosso parceirão de Ver Mais, que é ginecologista e obstetra. E a Caroline, que é sexóloga. Sejam bem-vindos, meus queridos. Obrigada. Eu fiquei assustada, eu vou começar contigo, porque eu fiquei muito assustada com esse número. Mais de 30 novos casos de AIDS em Blumenau por mês. Por mês, é isso mesmo, Cíntia. Tá? É muita gente. É muita gente e o preocupante nosso da vigilância epidemiológica é o que, Cíntia? É jovens na faixa etária de 15 a 25 anos. 15 a 25. Isso. Quer dizer que deveriam ter mais esclarecimento quanto à doença, mais liberdade no sentido tanto sexual quanto de pensamento, de acesso à informação, são os que mais são infectados. Mais infectados, tá? E a transmissibilidade é via sexual mesmo, né? Não é droga injetável, Bom, transfusão de sangue não existe mais, isso era antigamente, né? Nem vamos falar, mas é o ato sexual. O ato sexual. Uhum. São pessoas que têm características de promiscuidade ou não? Porque é um engano as pessoas acharem isso também, não, né? Pelo contrário, né? São pessoas que não têm característica de promiscuidade, só que realmente são pessoas que não se protegem, né? Camisinha pra quê, né? Pra quê? Eu acho que elas não conviveram a epidemia realmente, né? Da nossa época ali e tal, né? Que viu realmente... Porque nós vimos os artistas morrendo, é o que eu e o doutor Belarmino falamos na semana passada aqui. A gente viu as pessoas emagrecerem muito. Existia o estigma, o protótipo uma característica do doente. Muito grande dessa doença, e a gente se apavorou, porque era uma época em que a AIDS chegou e a gente não tinha noção. O que precisa... Então vem aqui, meu querido, vem aqui. Chega de frescura nesse programa, passa pra cá e arruma. Quer arrumar o quê? O microfone do doutor Miele, é isso ou dela? Ele tá lá atrás, gente. Televisão é isso, pode arrumar, tá tudo certo. E essa meninada não viu isso, ela já conheceu a AIDS com um coquetel funcionando bem. Isso, com a medicação já funcionando bastante, né? Então eles não viram aquele ser caquético, né? Aquele ser com a série característica realmente da doença, eles não viram, tá? Né? Esse funcionamento, né? E hoje tem essa característica realmente, né? De que na faixa etária de 15 a 25 anos. Mas então o pessoal tá transando super cedo, né? Com 15 anos assim? Olha, até onde eu sabia, já existem algumas estatísticas que mostram de 12, 13 em diante. 12? Né? Não, meu filho tem 10 anos, tu tá louco, ele brinca de Lego. Não! Ele pode continuar brincando de Lego, não quer dizer que ele vá, né, ter outras atividades. É muito cedo? É muito cedo, mas é compreensível ao ponto que você vê a velocidade que as coisas têm acontecido e exposição e a forma como a gente lida hoje em termos de educação e a forma como os pais se apavoram diante de um comportamento que eles consideram sexual que não é sexual, que é um comportamento de descoberta. Tem muita coisa que está acontecendo nesse meio de uma forma muito mais veloz do que acontecia na minha época. Será que essa falta de, talvez, de diálogo desses pais com esses filhos tão jovens, aos 12, 13 anos, já fazendo sexo, pode também
Está aumentando esse índice de contaminados nessa faixa etária? Nem todos os pais têm essa dificuldade de diálogo com os adolescentes, com os jovens, né? Eles tentam conversar com isso, os jovens têm alguma resistência porque é pai, porque é esquisito. Eu não sei se a falta de informação ou traduzir essa informação para comportamento. Porque eu acho que o grande problema com DSTs em geral é que a consequência vem muito tarde. Não é assim que eu tenho uma atividade sexual que eu já contraio alguma coisa. Isso leva dias, meses para aparecer. Então a consequência para mim eu quase não sinto. Eu vou fazer isso agora, amanhã eu dou um jeito. Como é que a gente faz? Tipo, cartão de crédito, né? Compra agora, daqui a um mês se arrebenta. É mais ou menos assim. Faz agora e daqui a um mês vai ver o que aconteceu. Eu recebo meu salário hoje, eu sou rico hoje. Amanhã eu não sei. A gente não tem essa preocupação que se tinha antes de guardar, e seguir o processo. A gente quer fazer as coisas agora. E pro sexo a mesma coisa. Tem um dado muito importante. Nesses últimos tempos eu tenho trabalhado muito com infecção por HPV também. E existe uma estatística de 1 milhão de gestações em adolescentes, né, doutor Bellarmine, por ano aqui no Brasil. 1 milhão. Então, se você fala em 1 milhão de adolescentes que estão engravidando, adolescente, você tem... o senhor fala quanto, doutora Mauri? Que faixa 18 anos, tá. Né? Você então tem 1 milhão de riscos de uma nova doença sexualmente transmissível, entre elas o HIV. Então essa situação realmente ela é muito delicada. Eu sempre digo, não está mais faltando informação, está faltando responsabilidade. Transformar. A informação faz 20 anos que pelo menos nós nos reunimos todo dia 1º de dezembro para falar sobre isso. E falamos que falta informação. Não, a informação ela está aí. Ela continua sendo veiculada. Está no posto de saúde. Exatamente. De graça para a população. O que falta é a aplicabilidade dessa informação. Muita gente fala que não quer nem fazer o exame, doutor. Não vou fazer, não quero saber se eu tenho, não vou. Aí reside o problema. Porque nós temos um número grande de pessoas que devem ter e não sabem. Sim. Mas assim, eu sempre falo com o paciente quando ele descobre que ele é soro positivo. Olha, você teve uma má notícia, mas ao mesmo tempo você tem uma boa notícia. Você sabe agora como lidar com isso. É infinitamente melhor saber que está contaminado e aí, a partir daí, tomar as medidas de tratamento, que hoje nós temos iniciado o tratamento de uma maneira mais precoce, e evitar a doença, porque ainda nós temos pacientes que abrem com a doença. É raro, mas o paciente entrar no hospital já com uma infecção oportunista grave. Sem saber que tem HIV. Sem saber que tinha HIV, ele evoluiu nos últimos 5, 7 anos para a doença, né? Isso tem se tornado cada vez mais raro. Mas é infinitamente melhor descobrir o estado de soro positivo, que aí você sabe exatamente como fazer e principalmente como não transmitir, não levar adiante essa infecção. Tem gente que não se contamina. Eu e o doutor Bellarmine falamos isso sexta-feira, por causa da história do Cazuza, quando o Ney Matogrosso fala que ele, até hoje ele não entende como que ele não tem AIDS, né? Como ele não tem HIV. Pois é, como é que funciona isso no meio em que todas as pessoas praticamente que tinham envolvimento sexual ali acabaram contraindo e ele não? Por que algumas pessoas contraem e outras não? Existem, a gente poderia falar um programa inteiro sobre isso, mas é claro que nem toda transmissão, ela potencialmente, ela vai levar o vírus, toda relação sexual, ela vai levar o vírus a ser transmitido. Existe depende muito da carga viral do paciente, depende muito do estado imunológico de quem está entrando em contato com esse vírus. E existe inclusive proteções genéticas. Alguns pacientes têm alterações genéticas nas suas células que mesmo que entre em contato com o vírus, essa infecção não ocorre, ela não vai adiante. Isso é uma coisa um pouco difícil, um pouco rara até de acontecer. Mas isso é possível. A gente conhece esses casais que tem um relacionamento já de um bom tempo, onde um é positivo, o outro é negativo, que acabam não contraindo. Agora, mas também a gente coragem, né? Sim. De ter uma relação sem digo não sabendo que um dos dois não sabendo que era soro positivo, né? Mas é aquilo que a gente diz, basta uma relação. Tá? Uma é o suficiente. Uma é suficiente para que haja transmissão. Então a gente não pode jogar essa roleta russa. Que muda totalmente o roteiro da história. Tem um monte de casa assim. Eu queria só comentar, porque no último programa falando sobre AIDS, gestantes, né? Como foi muito bem colocado aqui, gestantes às vezes não sabem, né, doutor? Na verdade, a AIDS, o vírus faz com que caia a imunidade. Na verdade, as consequências da baixa imunidade é que levam à doença. Então, mulheres que são soropositivas e estão gerando, elas devem continuar com o tratamento. A gente só pede para até a 6ª semana não dar prosseguimento, mas ela vai passar o pré-natal todo tomando o medicamento e quando internar no hospital, ela vai receber uma dose antes de conceber o feto, durante e depois.
E durante o parto tem algum cuidado, doutor, no nascimento dessa criança? Sim, é muito manuseio devido ao sangue. De maneira geral, se fala em parto normal. Particularmente, eu já tive casos, eu faço cesárea mesmo para ter o mínimo de contato possível. E esses fetos, desde que a mãe, a doutora Mauri pode confirmar depois, as mães que fazem o tratamento durante o pré-natal, a possibilidade de os filhos virem a ter o HIV é de 1%. Nossa, muito pouco. Então, há uma redução muito grande e uma responsabilidade materna maior ainda. A mãe tem que estar consciente disso. Só que, havendo uma janela imunológica, aguarda-se o primeiro mês, pode-se fazer um ELISA, que é um dos testes, e depois de 90 dias, um Ester Blot, que é o mais específico ainda, para saber se essa criança é portadora ou não. E não amamentar. Então, não amamentar. Se ela é portadora, porque não amamentar. O vírus poderá ser passado pela amamentação. A doutora Mauri queria fazer uma complementação do que o doutor Bellarmino havia dito. O doutor Bellarmino né? tocou num ponto muito importante, que é essa questão da AIDS de gestação. E o fato hoje da gestante fazer o exame como praticamente um teste obrigatório fez com que o número de casos de AIDS em criança caísse absurdamente. A Ivonete pode confirmar isso em termos de dados, assim. Então, aquela população infantil, que antigamente era um grande problema, né, pacientes, crianças que eram infectadas por via congênita, diminuiu substancialmente. E só para tocar num ponto importante, embora, suponhamos que a mulher seja HIV positiva, ela não faça nenhum tipo de prevenção, o risco da criança é em torno de 30% de nascer contaminada. E o maior período de transmissão se dá exatamente na hora do parto, no período do transparto, exatamente. Por isso que se indica a cesárea, que isso você minimiza o contato da criança com as secreções vaginais, no caso, né, do parto normal. Então você consegue diminuir substancialmente nesse período. Então é um método, antes de mais nada, preventivo. Então, acredito que toda gestante faça o exame sem nenhum tipo de problema. Existem alguns trabalhos que tentam humanizar mais ainda a situação pelo fato de ser feito a partir do momento que a gestante dá entrada no hospital, doses, aspas, cavalares do medicamento, que ela estaria meio que imune. Eu não penso assim, tanto que cesariana, uma vez soro positivo, ou HPV positivo, porque o parto é um estresse. De qualquer forma, faz com que a imunidade caia. E a possibilidade... minimiza isso. De aparecer alguma coisa no transparto é muito grande. Então, HPV e AIDS, cesárea. Cesárea. Aí é o seguinte, a gente fala de camisinha, tem que usar camisinha, daí usa no começo, tá bonitinho, né? Usa no começo e vai, daí apaixonou, né? Segundo a doutora Mauri, acabou a história. No momento os casais param de usar, isso é inevitável. Eu não conheço ninguém que começou a transar, sei lá, com 18 anos, está com a mesma pessoa com 28 e usa ainda. Isso não existe, né? Na teoria funciona, deveria ser assim, mas a gente tem que ser realista. A mesma coisa sexo oral com preservativo, ou com papel filme, enfim, para mulher, enfim. A gente sabe que não funciona direito. É a questão da informação versus comportamento, né? Pois no consultório de psicologia aparecem várias meninas que entendem que o não usar camisinha é prova de amor. Então, né, a gente ridículo, tá bem. Né? A gente chama até isso de monogamia seriada. Cada vez que eu namoro com alguém, eu estou um período de tempo com alguém, então eu tenho segurança com essa pessoa. Mas e tem eu uma vida pregressa, né? Mas, e a outra pessoa pode ter uma outra vida também. Claro. É que nem direção defensiva. Eu tenho que estar preocupado com o meu, mas tem que estar preocupado com o outro. Eu não posso. E a gente não tem certeza da vida anterior à pessoa, da pessoa, né? Como é que eu sei? O que fez? Cada um de nós só vai poder responder por si próprio. Então, e olhe lá, o outro lado... exatamente, porque se for adolescente, tiver sob efeito de drogas, em geral, álcool e afins... Não vai nem saber o que fez. Não vai saber o que fez, exatamente. Vai ter como surpresa, no exame de rotina, provavelmente, um resultado positivo. Bom, vindo o resultado, não tem que se desesperar. É o que a doutora Mauri falou. É entender a doença, saber que tem e que há como controlar essa doença. Hoje a gente tem uma vida... As pessoas que hoje com HIV vivem muito tempo, vida normal. Normal. Tem estudos que mostram que após os 6 primeiros anos de tratamento, o indivíduo, imunologicamente, ele estaria da mesma forma que um outro indivíduo que não tivesse HIV. Da mesma maneira, em termos de comportamento imunológico. Nós temos pacientes hoje fazendo cirurgia cardíaca, fazendo transplante de rim. Futuramente, agora, transplante de fígado vai ser liberado para os pacientes HIV. Né? Gestantes, né? Então, tem-se uma vida
Eu não digo totalmente normal, porque ele vai ter um horáriozinho que ele vai tomar o remédio dele, ele vai fazer exames 2 a 3 vezes por ano, Mas um acompanhamento. praticamente normal. Praticamente uma vida normal. Física, Eu com acho as festas importante deixar claro aqui que esse normal é meio relativo. Há uma perda de qualidade de vida, sim, Sim. porque diariamente vai ter que tomar um medicamento, né? Pode haver diarreia, existe algo chamado lipodistrofia, um acúmulo mais acentuado de uma gordura centrífuga, pernas mais finas, não vai ter aquele biotipo esperado dos anos 80. Sim. Eu acho que isso que falta ao pessoal que está atualmente lidando com a AIDS, eles não viram o que nós vimos. Nós vimos pessoas definhando. Por isso que é interessante que as pessoas entrem. Eu entrei hoje, entra no YouTube e coloca lá. Vocês vão ver vídeos de pessoas como eram e como ficaram depois da AIDS. E aí vocês vão... que são imagens chocantes mesmo. E aí quando a gente vê, a gente sente diferente. Eu tenho que terminar, é isso, meu povo? Não, mas 1 minuto tem que terminar, né? Tem que começar a se despedir para ser educada. Né? Não posso falar tchau. Sim, a gente tem que se despedir. É um assunto que a gente queria falar muito mais. Haja programa para falar dele, mas a gente não tem tempo, a gente sabe disso. E eu primeiro quero parabenizar vocês pelo trabalho de vocês, cada um na sua área. Contribui um pouquinho para que a gente diminua esses índices, né? E agradecer a Eu presença de vocês. posso tomar uma liberdade? Pode. Se for 10 segundos, pode. Futuramente convidar todos que estão aqui Eu tô para a gente cerveja. começar sobre HPV. Não, que é algo muito importante. Já O HPV. fechamos. Eu quero todo mundo comigo. Bonete, Isso. doutor. Achei que era uma cerveja, doutor Belânio. Sem graça Não. também. Não rola uma A cerveja. profissão não permite. Pois é. A minha permite. Deixa que eu tomo. Obrigada a vocês, meus Obrigado. queridos. Obrigada. Obrigado. Um beijo Obrigado. para vocês de